Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson Brandão, do Guimarães Elite de Ensino. Então a gente vai fazer mais uma questão de matemática, tá bom? Nesse projeto, nessa caminhada para a prova do PSC 3, tá bom? Dia 17 está chegando, 17 de julho, tá bom? Então vamos lá, a gente vai pegar aqui uma questão do PSC de 2017, tá bom? E vamos lá, vamos iniciar. Então o que nós temos aqui? Trata do IMC, né? Muitos de nós já vimos a respeito do IMC, né? Que trata do peso, né? Da massa corporal. E vai dizer pra gente, né? Diz pra gente se nós estamos bem de saúde, se estamos abaixo do peso, acima do peso, né? Tem todo um cálculo, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Ele dá uma introdução, então... Ele coloca aqui, o índice de massa corporal é o padrão internacional, né, do cálculo de obesidade e é adotado pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. E ele coloca aqui que o peso do indivíduo é dado pela massa dividido, né, pela altura, né, que é em metros ao quadrado. Então a gente tem aqui, ó, como a gente pode ver, IMC é igual a massa altura elevada ao quadrado. Como assim elevada ao quadrado? Seria a massa, né, que é geralmente dada em quilos, dividido pela altura, que, por exemplo, em metros, muitas vezes, né? Só que ao quadrado é vezes o próprio metro, tá bom? M vezes M. Que M vezes M vai dar o M quadrado, tá bom? Que o metro quadrado, no caso. Então, o cálculo do MC é assim, né? Essa divisão. E a gente tem aqui algumas referências de valores. Quando essa divisão ela dá entre 18,5 e 24,9 como resultado, é um peso normal, tá bom? Então, a pessoa está ali no padrão, tudo bem, tudo certo. Só que aí tem outras variações, né? Se der abaixo de 18,5, aí a gente já tem abaixo do peso, tá? Então, abaixo do peso é colocado, né? E se der um valor acima de 24,9, aí a gente tem outros pontos, como a partir de 25 a gente tem excesso de peso. Então, qualquer valor de 25 ou mais, a gente já tem excesso de peso até o 29,9, tá bom? E aí a gente tem aqui o valor 30, né? De 30 até 34,9, aí a gente tem a obesidade grau leve, que é a obesidade leve, que é o grau 1. A partir de 35, né, até 39,9 é a obesidade severa, que é o grau 2. E quando for maior que 40, ou seja, chegou em 40 e maior, a gente tem a obesidade mórbida, que é o grau 3. Beleza? Importantes essas informações que ele deixa claro aqui. Então, a questão em si, ela vai iniciar para a gente aqui, a partir dessa, tá? Aqui nesse parágrafo aqui. O que ele fala? A gente tem um quadro, então, em que ele apresenta os resultados de uma pesquisa realizada num clube da cidade de Manaus. Então, a gente tem um clube e foi feita essa pesquisa, né, que a gente vai ver numa tabela, que é de adultos do sexo masculino, tá bom? Que tem os seus IMCs calculados. Então, a gente tem aqui, ó, quantidade de homens, né? E os seus IMC, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui 2 homens, gente. Eles tiveram o IMC em 18. Então, eles estão em qual categoria? Eles estão aqui, abaixo do peso, tá bom? Porque é só a partir de 18,5 que tem um peso normal. Aí a gente tem, por exemplo, aqui outros valores menores, como só um homem teve o IMC de 35. 35 é o que, pessoal? Obesidade severa, tá bom? Uma pessoa nesse clube. E aí a gente tem aqui dois homens com 32 de IMC. E essa aí fica na categoria de obesidade leve, tá bom? Que é o grau 1. Aí que a gente tem os 2 pontos-chave aqui, né? Que são o
15 homens, né, chegaram ao valor de 28, aí 28 a gente está falando de excesso de peso, tá bom? E, por último, 35 estão com o IMC em 24. E 24 é o que, pessoal? É o grau normal, tá bom? Porque até 24,9, ok? Então, a gente tem aqui o grau normal aqui pra gente, beleza? Então, esses são os valores, né, que a gente tem aqui, beleza? E aí, em conformidade com o quadro, o que ele está buscando, né? Ele coloca em conformidade com o quadro, considerando a moda e a média aritmética, podemos afirmar. Então, a gente vai ter aí as alternativas que a gente vai querer alcançar, beleza? Então, é isso, gente. Aqui a gente tem as informações da questão completa. Então, eu separei, né, na próxima imagem, as informações principais que a gente precisa tirar para a gente fazer as informações aqui, tá bom? O cálculo. Então, a gente tem o quê? A gente tem o cálculo do IMC, né? A gente vai precisar, que é essa fórmula aqui, beleza? Que já foi calculado, tudinho, já está nessa tabela. Aquele quadro que tem quantidade de homens e o IMC, né, deles. E o que a questão pede? Ele quer a moda e a média aritmética e as alternativas que vai se referir. Então, a gente vai trabalhar com esses dois. A gente vai querer a moda e a gente vai querer a média aritmética. Interessante na média aritmética, a gente vai ver daqui a pouco os pontos a serem detalhados. Vamos trabalhar com a moda, e a moda é bem mais tranquila. A moda, gente, é o valor que mais se repete, tá bom? Mas como assim, professor? Nenhum valor de IMC aqui está repetindo. Ó. A gente tem 18, 24, 28, 32, 35. Então, não tem moda aí. Não é bem assim, porque a gente vai olhar pela quantidade de homens, né? Qual aquela quantidade que o IMC mais se repetiu, né? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que na moda, vou botar aqui, né? Deixa eu botar aqui em cima. Moda. O que a gente pode ver? Para uma pessoa, né, um homem aqui, a gente teve 35. Uma só. Então, não é moda nesse caso. Só uma pessoa com 35. A gente pode ver que duas tiveram 32. Duas pessoas, tá bom? Duas pessoas apenas. Não, também, né? E aqui em cima a gente vê que temos duas pessoas com 18. Também não. Tá? A moda é aquele valor que está mais se repetindo entre as pessoas, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, 15 pessoas tiveram 28. Opa, 15 pessoas já é bastante gente. Só que não supera a que mais teve, que foi 35. 35 pessoas tiveram o IMC em 24, tá bom? 35 pessoas desse clube tiveram o IMC em 24. Legal? Então, a moda aqui vai ser 24, porque foi a maioria das pessoas tiveram esse IMC, tá bom? IMC. E a gente já pode analisar as questões, porque pela moda, o que ele está colocando? Eles têm peso normal. E a gente olha 24, nessa tabela, 24 faz parte do normal. 24, né? Que seria o 24,0. O valor 24 cravado, 24. Então, é o valor 24, que é normal. Então, a gente já poderia considerar a letra A. Vamos olhar a letra B. Pela moda e média aritmética, eles têm excesso de peso. Pela moda, eles não têm excesso de peso. É um peso normal. Então, a gente já pode descartar a letra B. A letra C, pela moda e pela média aritmética, eles têm peso normal. Pelo menos pela moda eles têm. Então, a gente já considera também, tá bom? Pela moda eles têm. Pela moda, eles têm excesso de peso. Não, pela moda a gente não tem isso. A gente tem peso normal, tá bom? E letra E, pela moda, eles têm peso normal. Opa! Aí a gente vai ver depois para a média aritmética. Mas pelo menos pela moda, eles têm peso normal. Então, a gente já eliminou pelo menos a letra B, tá bom? E a letra D, certo? Então, a gente vai avançar. Agora,
Então, eu vou até botar aqui, né? Pela moda é o peso normal. Beleza? Agora a gente vai para a média. Pessoal, importantíssimo agora. Na média, quando a gente fala em média aritmética, aí vem a nossa mente, né? Cálculo de notas, soma e divide, né, pela quantidade e tal. Quando ele coloca a média aqui, parece que a gente está falando de média simples, né? A média aritmética simples. Mas a média ela é classificada de duas formas. Ela pode ser a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, quando consideramos pesos. Então, quando ele coloca a média aritmética, pode ser uma das duas. Não é só porque está média aritmética e não botou nada, já é a simples. Não. São duas categorias. E qual que eu vou fazer aqui, professor? Pelo que a gente tem aqui, gente, pelas informações que a gente tem aqui, a gente vai trabalhar com a média aritmética ponderada, com pesos, porque a gente tem aqui os valores de IMC, mas tem a quantidade de pessoas com aquele valor. Então, para a gente saber a média, não basta saber o IMC, a gente precisa saber quantas pessoas tem aquele determinado peso para a gente fazer o cálculo. Tá bom? Então, a gente vai colocar aqui que a média, né, aritmética, a média aritmética vai ser ponderada, que a gente vai considerar o valor dos pesos. Beleza? Então, como é que é feito, professor? A gente, para calcular a média aritmética ponderada, a gente precisa tanto do valor que a gente quer, como da quantidade do peso, tá bom? E como funciona? A gente está vendo aí que duas pessoas, elas tiveram o IMC de 18. Então, 2 vezes 18. Eu poderia botar aqui, pessoal, 18 mais 18, né? Para poder calcular a média, somar tudo. Aí depois, só que o 35 pessoas tiveram 24. Então, eu teria que ficar colocando 24 aqui, ó. 35 vezes. E já que eu vou ter que colocar 25 vezes, a gente coloca da outra forma, né? Com multiplicação. Por isso que a média aritmética ponderada, a gente usa o peso como multiplicação, porque é a quantidade que ele vai se repetir. Então, vamos lá. 2 vezes 18 mais 35 vezes que vai se repetir o valor de 24 de IMC. Tá bom? E aí continua. Mais 15 vezes que o valor de 28 de IMC vai se repetir. Mais 2 vezes que o valor 32 vai se repetir, mais uma vez que o valor 35 aparece. Beleza? Então, é tudo isso. E aí a gente vai ter uma divisão, porque a gente tem que dividir. Dividir pelo quê, professor? Pela quantidade de pessoas que a gente está trabalhando. Então, a gente vai pegar a quantidade de homens aqui e vai somar. Legal? Então, vamos lá. Vai ficar 2 mais 35 mais 15 mais 2 mais 1. Tá aí, ok? Beleza, então. E aí a gente vai fazer o cálculo, né? Vamos fazendo o cálculo. Alguns já dá para fazer de boa, outros a gente vai usar aqui os espaços para a gente calcular. Por exemplo, né? 18 vezes 2, que é 18 mais 18, vai dar 36. Então, a gente já tem o primeiro valor aqui. Vou até botar um igual, né? Então, a gente já tem aqui, tá aqui embaixo, 36. Beleza? Aí, olha esses cálculos aqui. A gente pode ir fazendo. Então, eu vou fazer esses cálculos aqui em cima, ó. Ou vou botar aqui, né? Você pode ir anotando onde você está escrevendo. Eu vou anotar aqui, depois eu vou apagando, tá bom? Então, por exemplo, mais. Aí a gente tem 35 vezes 24, tá bom? Então, a gente faz 5 vezes 4, 20, vai 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Então, a gente tem 140. Coloco mais aqui, né? Que dá para deixar o espaço e faz. 2 vezes 5, 10, vai 1, tá bom? Posso colocar 1 aqui. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E a gente faz a soma. Dá 0, dá 4 e dá 8. Ou seja, a gente tem aqui 840. Tá bom? Então, vou apagar aqui e vou botar o valor que a gente encontrou. 840, que é o resultado dessa multiplicação. Ok? E aí, a gente tem aqui agora 15 vezes 28. Então, vou botar 15 vezes 28. A gente vai fazendo os cálculos. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12.
Coloco mais aqui e continua. 2 vezes 5, 10. Aí vai ficar 10, né? 10. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E a gente faz a soma, 0, 2 e 4. Então, ou seja, dá 420. E a gente vai colocar esse valor aqui. 420. E aí os outros a gente vai colocando. Por exemplo, 32 vezes 2, que é 32 mais 32, 64, tá bom? Que é 2 vezes 2, 4, né? 2 vezes 3, 6, 64. Por último, 1 vezes 35, regra do 1, né? 1 vezes qualquer coisa, né? Qualquer coisa vezes 1. Então fica ele mesmo. Então fica 35. Beleza? E a gente vai dividir tudo isso por essa soma. Quanto será que vai dar essa soma? A gente pode fazer aqui essa soma rapidinho. Fica 2, 35, 15, 2 e 1. A gente faz aí. 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. Então, essa soma dá 55, tá bom? Vou tirar aqui para a gente continuar fazendo os cálculos. Então, deu 55. E a gente faz aqui a soma, né? Vamos fazer a soma aqui rapidinho também. 36, 840, 420, 64, 35. Faz a soma. 6 mais 4, 10 mais 5, 15. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 6, dá 16. 16 mais 3, 19. Vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 4, 13. Beleza? Então, dá 1.395 e a gente vai colocar esse valor aqui. Então, 1.395 dividido por 55. O que nós estamos fazendo? Estamos atrás da média aritmética que a gente vai ver nas alternativas. Então, o resultado que der aqui, gente, é o valor dessa média, que a gente já vai poder comparar aqui, tá bom? Então, vamos fazer esse cálculo. 1.395, como é o sinal de fração, é uma divisão, dividido por 55. Então, a gente pega aqui o valor que dá, 13 não dá, então a gente vai pegar o 139 e vai dividir por 2. Vai dividir por 55, que vai dar 2, porque quando a gente multiplicar, vai ficar 110. Então, vai ficar 29 como resultado aqui. Aí, a gente abaixa o 5 e coloca o 5. Por quê, professor? Porque 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Tá bom? E aí, fazendo a subtração aqui, dá 0, dá 2, dá 0. Já foi 20. Gente, mas isso aqui vai dar a nossa média do MC. Mesmo que tenha sobrado aqui, então vai continuar fazendo com vírgula normal. Só que a gente já sabe que pelo menos o valor vai estar entre 25 aqui, tá bom? Vai estar aqui no 25 e alguma coisa. Vai ser 25 para cima. 5, alguma coisa. Então, a gente já dá uma olhada aqui na tabela, né? 25 equivale ao quê? 25 já está em excesso de peso, não importa a vírgula do 25. Mesmo que esteja sobrando ali, 25 alguma coisa. Então, pela média aritmética ponderada, que nesse caso é a média aritmética mesmo, vai estar em excesso de peso. Tá bom? O número 25 vai estar em excesso de peso, tá bom? E qual é a alternativa? Desculpa. Qual é a alternativa que temos aqui? Se a gente olhar o último, ele fala que a média aritmética ele vai estar em obesidade severa. Não, deu 25. Não vai estar em obesidade severa. Então, a gente já elimina também. Pela letra C, ele diz que a média aritmética vai estar no peso normal. Não vai estar. Deu 25. Então, a gente elimina também. E, no entanto, pela média aritmética, nós vamos ter que ele está em excesso de peso. E foi o que a gente encontrou, 25, excesso de peso. Então, letra A, beleza? Letra A, nossa alternativa aqui. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. Tá toda uma leitura que é preciso para a gente fazer, para entender como funcionam as questões. E muito importante para a gente, tá bom?
Então é isso, pessoal. Acompanhe o canal do Guimarães Elite de Ensino, tá bom? Vamos colocando mais informações. Sigam nas redes sociais, Railson GB, Guimarães Elite, onde tem as informações para vocês se preparando para o PSC. Se você conhecer uma pessoa que, ou você mesmo tenha dúvidas, queira tirar mais dúvidas, né? Tanto também aulas presenciais, a domicílio, entre em contato com o Guimarães Elite, tá? De ensino, que nós temos professores capacitados para ajudar você, a quem você precisa, ok? E com informações, tá bom? Entre pelo WhatsApp e tudo mais. E aguarde para a próxima resolução, tá bom? Nesse projeto do PSC 3. Vamos juntos, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais. Até a próxima.